Amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, família de Deus, nós estamos num projeto de trazer reflexões para a família e nosso departamento de casais, nosso ministério de casados na igreja, tem nos proporcionado alguns temas e algumas pessoas têm falado aqui. E o meu tema escolhido é o culto doméstico e sua importância. Como tornar a palavra de Deus presente no dia a dia da família. Eu quero iniciar fazendo a leitura dos Salmos 127 e o 128, que são uma leitura em conjunto, e nós vamos falar sobre essa importância do culto doméstico e falar que extremamente necessário a palavra de Deus estar presente, principalmente em nosso lar. Veja, vou ler na versão King James, 127, Salmo. Ele, na Bíblia King James, ele é atribuído a Salomão. Ele diz assim: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quando seus filhos, eles são a herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com ele junto às portas da cidade. Esse foi o Salmo 127. 128 vai continuar da perspectiva do lar, família, dizendo assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Tua esposa será como a videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado a pessoa que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e vejas a paz sobre Israel. Meus queridos e amados irmãos, esse tema e essa lição importante que nós devemos prestar mais atenção, ela foi muito observada no passado, mas foi uma prática deixada de lado, esquecida. Outras coisas tomaram o espaço do convívio familiar e de a atenção de ter um momento voltado para reunir a família em torno da palavra de Deus. Esse conceito não é algo novo, não é algo que aconteceu apenas na igreja, nos modos que nós conhecemos como igreja. Naquilo que a Bíblia mostra, que é o desenvolvimento, que é a gradativa revelação de Deus, e nós acreditamos que Deus, ainda que igreja, a gente vai ver surgindo, né, esse conceito no Novo Testamento, conceito que nós temos e que foi desenvolvido ao longo do tempo, é o conceito de povo de Deus reunir para adoração, um povo separado, um povo que Deus resgata e compra, né, que ele adquire, né, o conceito desde o chamado de Abraão, desde o Deus vim para a humanidade, em buscar e salvar que se havia perdido. No, no Shema, que é a confissão de fé, ou o resumo da fé, como nós queremos definir, no capítulo 6 de Deuteronômio, Deus vai dizer através de Moisés assim: ouve Israel, o Senhor Deus é o teu único Deus. Amarás o Senhor, e aí então ele vai mostrar as bases que deveriam ter o conceito de Israel,
E o interessante desse texto e desse momento é que ele diz: senta com teus filhos, coloca ele no teu colo, e antes de dormir, ao acordar, ao caminhar, ou seja, né, no conceito de convívio familiar, inculca essas palavras a teus filhos. E aí, sob essa perspectiva, meus queridos irmãos, nós vamos entender que o culto doméstico, assim como a vida espiritual, assim como a espiritualidade na igreja, na sociedade, que possa realmente ter um diferencial, ela começa com a base na família. Quando Jesus encerra o Sermão do Monte, ele vai dizer: olha, essas palavras que eu falei, que eu ensinei, eu vou assemelhar que aquele que ouviu, aquele que coloca em prática, ele é como um homem que vai edificar uma casa na rocha. E esse é o texto de Mateus 7. Lá em Lucas, ele vai usar, nesse texto, Lucas vai descrever dizendo que eu vou comparar alguém que cava bem o alicerce e coloca seu fundamento na rocha. Né? Só apenas um acréscimo que Lucas coloca que realmente é muito importante. De onde começa essa base? Onde começa a verdadeira edificação de uma igreja, de um lar. E nessa perspectiva, o livro Adoração no Lar, de Joel Bick, ele trata dessa questão. Eu recomendo a leitura, e eu teria uma base aqui do que vou falar nesses momentos aqui, né, no livro dele. Já ministrei na igreja com relação ao culto familiar, justamente vendo que é, em que hoje as famílias estão reunidas. Elas estão focadas em coisas que tiram a atenção e isso meus queridos irmãos, é um ataque. As famílias elas não têm mais um tempo para essa convivência e trazer a presença espiritual de Deus no lar, na família. E a gente quer que isso aconteça apenas naquele momento que a gente vai na igreja. Mas justamente na igreja vai acontecer a reunir a espiritualidade das pessoas que se juntam ali. E onde começa isso? Começa em casa, onde as pessoas serão formadas para ser bons cidadãos, para ser pessoas decentes, pessoas que eh, serão vistas ou bem vistas, bem quistas na sociedade. Elas vão aprender esse conceito na família. E não é diferente para o conceito espiritual. A igreja, a base da igreja são as famílias. E as famílias, muitas vezes, meus queridos, para a tristeza, elas se reúnem e o único conceito espiritual que muitos filhos estão vendo é se reunir para falar mal da igreja, mal do pastor, mal da liderança, mal dos irmãos, ao ponto que a igreja vai ouvir, a igreja vai sendo relatada para os filhos, as crianças vão crescendo vendo que a igreja é um ambiente hostil, é um ambiente não muito agradável, porque olha o que é passado a ideia. E nós sabemos, meus queridos, que não é tanto o que eu digo, mas o que eu faço, minhas ações, é que realmente vão trazer essa formação para os filhos, para um lar, para a família. Mas aproveitando tentando aproveitar tempo, né? Nesse livro que eu citei para vocês, ele começa, eu vou ler só a parte inicial, destacar algumas coisas aqui, para a gente entender a importância do culto doméstico, como tornar a palavra de Deus presente no dia a dia da família. E ele diz assim: ó, toda igreja deseja ter o crescimento, no entanto, é surpreendente como poucas delas buscam promover isto por meio de uma ênfase na necessidade de se criar os filhos na verdade da aliança. Poucos lutam com o porquê de muitos adolescentes se tornarem membros apenas nominais das igrejas, como uma mera noção de fé, ou abandonarem a verdade evangélica em troca de doutrinas não bíblicas ou modismos na adoração. É um fato interessante que ele vislumbra que nós
pensamos assim, não, levamos os nossos filhos, quando levamos para a escola dominical lá, e a gente diz, não, o que é que estes dias estão ensinando? O que é que... Nós relegamos a outros, terceiros, a nossa responsabilidade. E eu tenho dito muitas vezes, e ele também vai tratar aqui nesse livro, que o maior responsável espiritual no lar, na casa, é o homem. O homem deixa isso para a mulher. Não, você cuide, eduque os meninos. Eu trabalho, cansado e tal, e foi deixando. Mas a espiritualidade tanto da esposa como dos filhos e do próprio lar, né, como a Bíblia diz, o sacerdote do lar é o homem. E ele tem que ser o provedor da casa, não só em questões de alimento, das necessidades básicas, mas ele é o provedor espiritual de sua casa. E ele vai ser cobrado por Deus nisso. E qual seria o melhor meio de nós trazer essa espiritualidade para nossa casa? O momento reunido família para todos estarem reunidos em volta de uma leitura bíblica, de uma leitura e uma literatura ser compartilhada entre família e nesse mostrar o momento para louvar, adorar cada um, só a família. Porque, olha, não teremos igrejas espiritualmente fervorosas, cheias do Espírito, quando a gente alimenta a nossa mente, nosso tempo com várias bobagens, e quando chega na igreja, não estou sentindo nada, não tenho alegria, um louvor chato, isso, aquilo, a palavra não foi boa. Claro, nós vamos vazios, nós não preparamos espiritualmente em nossa vida, nossa casa, nossa família, achando que isso é o que eu tenho que chegar e pegar como um pacote pronto na igreja e trazer meu pacote espiritual e aí ter a semana toda com todas as bênçãos e tudo de Deus como uma mesa bem bonita e posta servida a mim, como se eu né, fosse alguém para todos me servirem, inclusive o próprio Deus. Espiritualidade é uma busca, servir a Deus é uma busca. E nós não vamos ter respostas espirituais ou entender muitas coisas das quais muitas vezes nosso coração não consegue compreender se nós não tivermos uma busca real, verdadeira e genuína pela espiritualidade e isso buscada com a responsabilidade maior do homem, da sua esposa ajudadora, companheira, coadjuntora, cooperadora, daquela que tem a missão junto com ele, né, que é a submissão. E isso não vai acontecer se o ambiente de espiritual não for a nossa casa, e isso começando por nós. Então, quais são as bases que teológicas para que eu entenda que esse conceito é realmente algo que Deus tem revelado em sua palavra? Eu vou falar sobre isso, né? Mas eu quero dizer para vocês que Joel Bick ele entende o seguinte, ele entende que o principal problema de espiritualidade, porque ele vai dizer assim, olha que aquilo que a adoração, assim como ela é na igreja, ela precisa começar e continuar no lar, porque ele diz que conforme as coisas são em casa, assim serão na igreja e na nação. Então, o que eu vou levar para a igreja, do convívio, de amar a Deus, de ter prazer na presença de Deus, isso eu vou conseguir no lar. Veja, não é na igreja. Não é que alguém vai precisar estar muito consagrado e ter uma palavra para tocar e sensibilizar o meu coração, para eu ser totalmente quebrantado e aí buscar uma espiritualidade. Não, a responsabilidade é minha e sua. E nós vamos receber, e o Senhor vai dizer claramente: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ele vai dizer: batei, abre-se-vos, pedi, será concedido, buscai e acharei. Tudo isso envolve, empreende ação. É uma ação. Eu tenho que
Deus veio e me buscou, me salvou, e agora, depois que resgatado, salvo, eu tenho que agora buscar dele e nele a espiritualidade. Isso começa em casa, começa no lar, porque o grande problema é que ele diz é que falta ênfase no culto doméstico. Então, por essas razões que eu citei, então só vai ser transformado, nós só teremos um avivamento, nós só teremos um derramado do Espírito Santo que vai fazer transbordar a alegria, a efervescência de estar reunidos, o anseio, a família vai ansiar, né, conforme o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas quando a notícia na sua casa é vamos à casa do Senhor, todos expressam alegria, ou alguns vão dizer, a igreja, né, os jovens vão estar crescendo em fases que mudam, transformam. Quando criança, elas desejam ir, mas elas veem em nós um descaso assim com os cultos. Eu estou cansado, não tenho tempo, quando der eu vou para o culto. E eles vão assimilar isso e eles, quando crianças, vão dizer, vamos, vamos, eles querem ir, mas quando eles vão passar de fases naturais, crescimento, vai ter um momento que a gente vai dizer, vamos, e eles vão dizer, não quero, tem outras prioridades, outras necessidades. E como tornar esse ambiente e esse desejo por Deus realmente algo que faça parte intrínseca na vida? Não é questão apenas de imposição, essas coisas, isso é outro momento de tratar, mas se eu não torno um ambiente na minha casa de pessoas que amam a Deus, que querem a presença de Deus, que desejam Deus, e eu não faço isso, trazendo que esse momento de reunir-se, de congregar, de ajuntamento, é algo realmente prazeroso e propício para adorar a Deus dentro da minha casa, na igreja não será, nem para mim, nem para você, nem para os nossos filhos, nossos netos. Eles não amarão ao Senhor, primeiro porque Ele não nos vê amando a Deus, Ele nos vê eh, religiosamente tratando o culto assim, culto, escolher, estou cansado demais e fazer essas coisas seletivas, isso não vai funcionar. E se eu não criar um ambiente de adoração na minha casa, eh, eu não vou poder empregar Provérbios 22:6. Ensina teu filho o caminho que deve andar. Nem o próprio que eu citei, né, de Deuteronômio, como eu vou inculcar na cabeça dos meus filhos a palavra, não apenas uma imposição, né? Se a gente tivesse bastante tempo, a gente falaria de como outras religiões fazem isso, as crianças já começam a ser instruídas desde pequena. Mas, como eu falei em base familiar, eu quero só ressaltar, talvez em outros momentos a gente possa ter mais tempo de definir um importante assunto como esse, e tem base teológica e espiritual que talvez você nem imagine, mas as bases para que Deus formou a família, ele baseia nele mesmo e no conceito de trindade, dessa unidade de comunhão pai e filho, e essa representação família, porque Deus não tava, nunca necessitou de nada além dele mesmo, ele não precisa, como alguns pensam, adoração é a carência de Deus, ele precisa da minha adoração. Não, Deus não precisa nada disso, Deus é suficiente nele mesmo e suficiente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele cria essa base de relacionamento, é baseado nisso. Então, de um modo, claro, bem inferior, né, a família representa essa unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que o conceito de família é baseado. Também, Deus, ele lida, não dá tempo de definir tudo, tá bom? Deus lida com a humanidade, com a raça humana, através de alianças, e nós vamos ver esse conceito se desenvolvendo, crescendo na palavra, é, essas alianças que Deus estabelece, que ele faz, e por fim a aliança que é unilateral, né, que ele faz lá na cruz do Calvário.
E então nós vamos entender, meus queridos, que a base espiritual do ser humano, cada pessoa é representada ou pelo primeiro Adão ou pelo segundo Adão. Então, é, essas coisas vão se desenvolver aonde? Onde eu vou trazer esse conceito, né? Nós temos um tempo para essa definição, mas quem sabe até no segundo vídeo a gente pode trazer essas bases melhor. Mas eu gostaria de só finalizar reafirmando para você: faça isso com as famílias da sua igreja, faça isso com a sua família. Resgate, cultive e faça o culto familiar. Não precisa, não é um culto formal, não é aquilo que acontece na igreja. Por dar oportunidade a você, meu filho. Não, é uma coisa, é uma interação familiar. Faça isso e você verá grandes resultados espirituais na sua casa, na sua vida, que vai reverter para a igreja, que vai trazer para a sociedade. E essa é a grande importância. A base espiritual de cada cristão começa na família. Semeie em sua casa o culto doméstico. Se você nunca fez, né? Se você não é de uma geração que entendia que o culto doméstico é uma necessidade, faça isso mesmo que não há tempo perdido. Comece, porque espiritualidade sempre será algo importante a ser buscado. E a verdadeira espiritualidade, meus queridos, começa em casa. Muito obrigado. Deus abençoe sua família, seu casamento. Em nome de Jesus, consequentemente, essas bênçãos se reverterão para a igreja, para a sociedade. Deus abençoe. Um abraço a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo.